A Guerra de Reconquista foi um dos maiores e mais longos eventos da própria história, que teria uma grande repercussão, inclusive na própria formação dos Estados Nacionais de Portugal, assim como também da própria Espanha. Assim como eu já falei em outra videoaula para todos vocês, a invasão islâmica que vai se desenrolar no ano de 711 levaria a um processo belicoso que demoraria algo como 8 séculos. Ao longo desse processo, seriam formados os reinos cristãos de Portugal, assim como da própria Espanha. Mas antes disso, no século XI, os pequenos reinos cristãos remanescentes daquilo que sobrou depois da própria conquista islâmica do sul da Península Ibérica, estavam então localizados na região norte do que hoje nós chamamos de Astúria. E a partir desse local, do território das Astúrias, se desenrolaria uma das mais longas guerras da própria história, ou seja, a própria Guerra de Reconquista. Esse processo, denominado de Reconquista, prolongou-se até o século XV, recebendo o apoio de nobres de diversas regiões da própria Europa, especialmente franceses, interessados na aquisição de novas terras. Diante da ofensiva, os muçulmanos recuaram progressivamente e os cristãos íberos conseguiram ampliar os seus domínios progressivamente em direção ao sul. Formaram-se então os reinos de Aragão, Castela, Navarra e Aragão. Parte do território de Leão deu origem no final do século XI ao Condado de Portucalense, que no século XII, mais precisamente no ano de 1139, se transformaria no Pequeno Reino de Portugal. A reconquista do território português completou-se somente no ano de 1249, mas mesmo com essas conquistas ainda demoraria séculos até que os últimos muçulmanos seriam derrotados no território da Península Ibérica, na região de Granada. No ano de 1469, o casamento de Fernão, herdeiro do trono de Aragão, com Isabel, irmã do rei de Castela, deu origem à Espanha. A unificação do território espanhol se completaria então no ano de 1492, quando se deu a etapa final da própria Guerra de Reconquista, a tomada do território de Granada, o último estado muçulmano na Península Ibérica, mesmo ano em que também a Espanha iria descobrir, através das conquistas de Cristóvão Colombo, os territórios na América. Tais fatos mudariam a história da humanidade, tendo uma gigantesca repercussão nos destinos de diversas sociedades.